Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, uma manhã alegre, onde estamos na presença do nosso Deus, manhã essa que comemoramos também o Dia das Mães. A nossa esperança é que seja uma manhã de muita alegria, onde Deus possa trazer paz, possa trazer tranquilidade e, acima de tudo, a alegria que só dele procede, para que nós possamos continuar a nossa caminhada como filhos e filhas dele e possamos em tudo louvá-lo, engrandecê-lo e honrá-lo em todas as coisas. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 127. Faremos a leitura desse Salmo, um Salmo que fala que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é quem edifica a casa, no sentido aqui a família, e é quem cuida de todas as coisas. Salmo 127. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que de fato Deus continue a edificar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, e que nós possamos confiar as nossas vidas nas mãos dele em todo o tempo. Nós vamos cantar o hino 14 e vamos louvar ao nosso Deus nessa manhã. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nessa manhã nós engrandecemos o Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor dirija as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor aquiete os nossos corações na Tua presença, que possamos nos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que dessa forma tenhamos a oportunidade de ver o Teu agir, de ver o Teu controle sobre tudo, e que possamos saber que o Senhor se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Portanto, Pai,
que nos lembremos nessa hora que o Senhor não poupou o teu único filho por amor a nós. Portanto, o Senhor certamente cuidará de nós. Cuida do teu povo, reunido nos seus lares, com a expectativa de ouvir a tua voz, de engrandecer o teu nome. Que o Senhor toque em cada coração, desperta-nos para estarmos mais perto do Senhor e que seja uma manhã de extrema alegria para nós. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda nesse desejo sincero de buscarmos o nosso Deus, eu quero ler Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7. O apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Filipos, vai ensinar aquela igreja e, claro, a nós também, como não sermos ansiosos, como aquietarmos o nosso coração na presença do nosso Deus. E nós já falamos nisso aí no mês passado, quando tratamos ali, falando daquela oração com confiança, onde nós confiamos em Deus em todo o tempo. Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A promessa de Deus é que à medida que nós confiamos nele e falamos para ele através da oração os nossos pedidos, quando nós suplicamos a ele pelas nossas necessidades, quando nós somos gratos a ele por tudo aquilo que ele tem nos dado, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que nós somos preenchidos com essa paz de Deus e essa paz inunda todo o nosso ser, todo o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que nós continuemos a orar, nós continuemos a aquietar o nosso coração na presença do nosso Deus, sabendo que ele tem o melhor para nós. Nós vamos cantar o hino 154 do Novo Cântico e vamos louvar o nosso Deus mais uma vez. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto, tu dirigirás ao sentir de perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Deve a noite desce, noite de luz, e meu ser carece
e de ver Jesus, companheiro amigo, que ao meu lado vens. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Vamos ainda orar ao nosso Deus nessa manhã? Vamos confessar os nossos pecados e colocar as nossas súplicas diante dele? Pai, nós queremos aqui pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer que muitas vezes o nosso coração está inquieto, ansioso, porque nós nos preocupamos com muitas coisas. Mas queremos nos lembrar que o Senhor nos convida para nos aquietarmos na Tua presença. E nessa manhã nós temos preocupações físicas, emocionais, espirituais. O Senhor sabe como está a vida de cada um dos irmãos e irmãs, de cada família da nossa igreja, diante da pandemia que vivemos, os problemas econômicos. Mas queremos contar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu favor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor supra as nossas necessidades. A nossa maior necessidade é estar diante de Ti. Possamos ver a boa mão do Senhor a nos conduzir, possamos experimentar da Tua graça, da Tua bondade. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 131, e esse será o texto da nossa meditação nessa manhã. Salmo de número 131, cântico de romagem, atribuído a Davi, uma belíssima oração e que vale a pena cada um de nós decorarmos, dizer isso diariamente para nós mesmos e internalizar, meditar isso no nosso coração e servir como uma ponte segura, como um norte, para que vivamos nesse mundo até que estejamos junto com o nosso Deus. Salmo de número 131 é o texto da nossa meditação nessa manhã. Diz assim o Salmo, que é uma oração de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Pai, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos aprender do Senhor. E só o Senhor pode nos ensinar. Portanto, que o Teu Espírito, que sonda a nossa mente e o nosso coração, tenha todo o acesso ao nosso coração, e fale ao nosso coração, e encha o nosso coração, e transforme as nossas vidas. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você já parou para ouvir as suas orações nesses dias difíceis de pandemia que nós vivemos? Como é que tem sido as suas orações a Deus? Você tiver aí um tempinho para parar, para meditar, e você escrevesse as suas orações e ficasse como um diário registrado para ler daqui 1, 2 anos, ou para que depois outras pessoas lessem, quais seriam os seus pedidos? O que nós estamos pedindo para Deus nesses dias? O que nós estamos pedindo para Deus, eu, você, nós, todos nós, revela muito dos anseios, do desejo do nosso coração, da nossa vida e aquilo que de fato nós damos ênfase, nós damos um lugar seguro dentro do nosso coração, da nossa vida. Davi, quando escreve esse salmo, e nós não temos um contexto, mas penso eu que esse é o salmo da vida dele. É um salmo, como já disse, que nós denominamos como um cântico de romagem,
É um salmo que as pessoas cantavam e oravam enquanto caminhavam para Jerusalém uma vez por ano. E eu fico pensando como as pessoas expressavam isso umas para as outras, à medida que iam pelo caminho e reciprocamente falando umas para as outras, mas num sentido falando para si própria ou para si mesma dessa realidade que diz esse salmo. Mas um pouco antes, esse salmo é a oração de um pastor que se tornou o rei de Israel. Um pastor de ovelhas, um homem simples, ainda menino, garoto, 16 anos, um adolescente, é chamado por Deus para se tornar o rei de Israel. É a oração do homem segundo o coração de Deus. E quem disse isso foi o próprio Deus. Quem chamou Davi de homem segundo o coração de Deus foi o próprio Deus. Não fomos nós que, lendo sobre a história de Davi, falamos, poxa, esse tal de Davi, hein? Esse homem aqui tem um coração segundo Deus. Não, é o próprio Deus quem diz isso. Esse homem, que é Davi, escreve esse salmo. Eu creio que esse salmo tem muito a nos dizer nos dias que nós vivemos, especificamente no momento que nós vivemos. Portanto, nessa manhã eu quero falar sobre o seguinte tema: orando na pandemia. Vivemos uma pandemia promovida por um vírus chamado Covid-19 e eu quero falar sobre isso, insistir nesse tema, orando na pandemia. E eu quero falar aqui, especificamente, como a minha afirmação teológica, sobre as lições que o povo de Deus tem que aprender a fim de orar a Deus em meio à pandemia. Quais são as lições que nós, como povo de Deus, precisamos aprender a fim de orarmos a Deus em meio à pandemia? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou orando, pedindo por livramento, pelo cuidado, pedindo pelo sustento de Deus. Mas como será que Deus de fato quer que nós oremos? E esse é o nosso maior desafio. Então vamos lá. A primeira lição que o povo de Deus tem que aprender a fim de orar a Deus em meio à pandemia é o desejo do coração. Guardem isso, o desejo do coração. Vejam que Davi começa pelo coração. E eu pergunto para cada um de nós, para todos nós, para que possamos também começar por aqui. O que o nosso coração tem desejado nesses dias? Qual é o maior desejo do nosso coração nesses dias de pandemia, de isolamento, de preocupação com a área física, emocional, financeira e espiritual? Qual é o maior desejo do meu, do seu, do nosso coração? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Esse é o dilema que é colocado diante de nós. E observem como Davi colocou em ordem o desejo do seu coração. Vejam que ele começa dizendo o seguinte: Senhor, se referindo a Deus, o Deus pactual, Yahvé. E ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Quando nós podemos virar para Deus, ou quando nós podemos nos inclinar, ou erguer os nossos olhos aos céus e falar com Deus e dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração, significa que o maior desejo do nosso coração é Deus. Porque se o maior desejo do nosso coração não for Deus, então o nosso coração é soberbo. Será que nesses dias difíceis nós estamos orando, Deus, olha, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero ser um homem, uma mulher, um servo, uma serva mais comprometido com o Senhor, com o teu reino. Davi continua, nem altivo o meu olhar. E aqui, irmãos e irmãs, percebam o seguinte, se os nossos olhos não estão em Deus, então eles são altivos. Porque se os meus olhos não estão em Deus, eu estou confiando em muitas outras coisas. Essa é a linguagem que os salmos usam, que o Velho Testamento usa e que o Novo Testamento também usa. Quantas vezes somos convidados para colocar os nossos olhos em Jesus? Quantas vezes somos convidados a olhar para os céus e ficar esperando pelo socorro que vem de Deus?
Davi vai em frente e diz assim: não anda à procura de grandes coisas. Se não estamos procurando Deus, estamos perdendo o nosso tempo. E muitas vezes, como eu já disse aqui na semana passada, nós, no mundo que nós vivemos, estamos procurando o quê? Riqueza. Estamos procurando vantagens, posição, poder. E muitas vezes o nosso coração está longe de Deus. Os nossos desejos não refletem aquilo que Deus quer para a minha, para a sua, para a nossa vida. E Davi termina esse primeiro verso dizendo assim: não, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quem de nós pode aqui nessa manhã dizer a mesma coisa que Davi? Olha, eu também não estou procurando coisas maravilhosas demais para mim. Eu me contento com aquilo que Deus me dá. Eu me contento com aquilo que as pessoas dizem ser o básico, mas para mim a graça de Deus basta. Irmãos e irmãs, se nós não encontrarmos alegria em Deus, não encontraremos em mais nada. Não pense em encontrar alegria no dinheiro, no sexo, nas drogas, no poder ou em quaisquer outras coisas que nos são oferecidas. A Bíblia fala que a única fonte segura de alegria é o próprio Deus. E o ser humano só encontra essa alegria quando ele volta para Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram no Éden, foram expulsos de lá, nós nos afastamos de Deus. Mas em Cristo Jesus nós estamos sendo restaurados pelo nosso Deus. Nosso coração deve ser humilde. Nosso maior desejo deve ser Deus. Lembrem-se disso. Nesses dias de pandemia, nosso maior desejo deve ser Deus. Lembremos do conselho ou do alerta que nos deu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que ele estava falando? Não ajunta tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. E aí ele termina dizendo o quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro, se o nosso tesouro está em Deus, o nosso coração está em Deus. Agora, se o nosso tesouro está no dinheiro, está no trabalho, ou em quaisquer outras coisas, nós estamos longe de Deus. É por isso que Davi fala e começa pelo coração. Senhor, não é soberbo o meu coração. Há uma segunda lição que o povo de Deus tem que aprender a fim de orar a Deus em meio à pandemia. É a quietude da alma. Davi diz assim no verso número 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Quietude da alma, fundamental. Mas não só em dias de isolamento, não só em dias em que nós enfrentamos a pandemia. A quietude da alma ela é fundamental para nós como seres humanos todos os dias da nossa vida. A pergunta que não pode calar é: como está a nossa alma nesses dias? Com o que nós estamos alimentando a nossa alma? Davi afirma que sua alma está calada e sossegada em Deus. E ele usa uma belíssima figura, e hoje é dia das mães, e ele usa uma figura belíssima. Ele diz assim: igual a um bebê que acabou de mamar se aquieta nos braços de sua mãe, da mesma forma a minha alma está aquietada na presença de Deus. Você já viu uma criança chorando de fome, às vezes de cólica, principalmente de fome, e a mãe amamenta aquela criança, e quando a criança já está satisfeita, a criança até se joga nos braços da mãe, né, satisfeita, repleta, confiante, sabendo que a mãe vai cuidar dela, que ali ela tem proteção, cuidado, sustento. Davi fala: como essa criança, aquietada nos braços de uma mãe, da mesma forma a minha alma, Senhor, está assim na presença do Senhor. E nesses dias que nós vivemos, a nossa alma precisa estar dessa forma. E olha que assim, eu não sei você, mas eu tenho sido tentado todos os dias.
Tem dia que bate um desespero, uma vontade de sair de casa, de fazer tudo, de voltar ao normal. A gente não sabe quando vai acabar o isolamento. Agora a quarentena foi prorrogada pelo menos até o próximo dia 31 de maio aqui no nosso estado. Nós não temos resposta nenhuma. Quem tem as respostas é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em meio a essa confusão, e nós não temos só respostas acerca de pandemia, nós não temos resposta, na verdade, acerca de nada sobre a nossa vida. Quem tem é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós precisamos aquietar a nossa alma. Por causa da pandemia, o isolamento, e com isso veio o quê? Frustração, medo, mágoa, raiva, depressão, solidão, vícios, revolta, ira e tantas outras reações inundam e perturbam a nossa alma nesses dias. O que fazer? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, deu a seguinte resposta: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É tudo que nós queremos, descanso para a alma. E ele continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com o Senhor Jesus, sejam em tempos fáceis ou difíceis, torna ou transforma o nosso jugo num jugo leve. Andar na presença de Cristo é o que aquieta a minha, a sua alma. Se a nossa alma nesses dias tem desejado sair do lugar, entrar em desespero, nós precisamos pedir para que o Senhor Jesus aquiete a nossa alma. É isso que Davi fala. Mas ele vai terminar, e aqui é a terceira e última lição que o povo de Deus tem que aprender a fim de orar a Deus em meio à pandemia. Davi ainda vai pedir para que nós esperemos em Deus. A esperança em Deus. Aonde está a sua esperança? Em quem ou no que você está colocando a sua esperança? Essa pergunta certamente é seguida de sua resposta. E é decisiva na atual situação que nós vivemos. Você vai fazer uma escolha. Como eu falei semana passada, do projeto humano e o projeto de Deus, lembra? Se o Senhor quiser, o projeto sem Deus, o projeto com Deus, se o Senhor quiser, viveremos, faremos. Mas eu pergunto para Deus, é sobre isso que Davi fala. Ou confiamos no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, portanto nos ama e cuida de nós, ou confiamos nas circunstâncias, nos seres humanos, nos poderes, nos governos. Mas eu queria lembrar, eles falham. Eu, como ser humano, falho. Você falha. Nós falhamos. Mas Deus não falha. Portanto, Davi nos orienta corretamente. Espera no Senhor. E ele convida todo o povo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo Deus que se preocupa, que intervém, que cuida daqueles a quem Ele ama. Por isso eu prefiro o conselho do salmista que disse o seguinte, esperei, Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A esperança precisa estar em Deus. Aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Em quem? Em Deus? Estamos corretos. Nas pessoas? Podem falhar. Nas coisas? Perecem. Então, a nossa esperança deve estar em Deus. Irmãos e irmãs, nessa manhã eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: em meio à pandemia, essa deve ser a nossa oração. Nós devemos nos lembrar das lições que nós, como povo de Deus, devemos aprender a fim de orar a Deus em meio à pandemia. Lembrem-se,
o desejo do coração. E o nosso coração deve desejar a Deus. A quietude da alma. Só Deus pode acalmar a nossa alma. A esperança em Deus. Só Deus é a única esperança para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a passar por esses dias esperando em Deus, com alegria e firmeza em nossos corações. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós ainda vamos cantar o hino 299. Na verdade, esse hino é uma oração. E depois de cantarmos esse hino, nós vamos orar e encerrar o nosso culto nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã. Dá-nos a força necessária para passarmos por esses dias difíceis. Dá-nos também a expectativa pela intervenção do Senhor nas nossas vidas. Que o desejo do nosso coração seja o Senhor. Possamos dizer como Davi, não é soberbo o nosso coração, não é altivo o nosso olhar, não estamos andando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para nós. Que a nossa alma possa se aquietar na Tua presença. São dias difíceis. E nós possamos encontrar essa calma no Senhor. Que a nossa esperança esteja no Senhor do início ao fim da nossa vida. E que nós possamos nos lembrar que o Senhor sempre vem na nossa direção. Abençoa cada uma das mães nesse dia que é comemorado o Dia das Mães. Que elas recebam uma graça especial do Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja espalhada por toda a terra. Que o Senhor nos ajude a vencer essa pandemia. Que o Senhor continue a sustentar, a fortalecer os Teus servos e servas. Aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa livrá-los pela Tua graça, pelo Teu poder. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.